Olá, bom dia, que Deus te abençoe. Vamos para o nosso devocional e o tema de hoje é a batalha da falta de perdão. Lá em Mateus 18, 23, 27, a palavra nos diz: Um rei desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O Senhor prostrou-se diante dele e lhe implorou: Tenha paciência comigo, eu te pagarei tudo. O Senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. O perdão é um ato de cura. Ele nos livra da amargura e nos livra da culpa. Mas perdão também é um elemento-chave na guerra espiritual. A verdadeira batalha não é contra quem feriu você, mas contra o eterno inimigo da nossa alma. Quando perdoamos, nos despojamos o inimigo de uma das suas armas, porque aqueles que vivem na falta de perdão estão suscetíveis ao ataque. A passagem de hoje nos dá uma visão mais profunda dos recantos sombrios da falta de perdão. Coloque-se no lugar do servo. Imagine o terror de ser apresentado diante do rei para liquidar uma dívida que você não pode pagar. Totalmente desamparado e sem esperança, você se prostra e lhe implora que tenha paciência, que de alguma forma, em algum momento, você pagará tudo de volta. Mas em vez de concordar com seus termos, o rei tem misericórdia, sabendo que você jamais poderia pagá-lo de volta. O seu fardo insuportável foi retirado. Você está coberta com a bondade do rei. Em lugar de servir o exemplo de misericórdia do rei, você se lembra de que existem aqueles que lhes devem. Assim, você os encontra e exigem que paguem as dívidas, apesar de estarem tão desesperançosos para pagar quanto você estava antes. Na parábola de Mateus, o servo perdoado faz exatamente isso quando o rei descobre e declara: Servo mau, cancelei toda a sua dívida, porque você me implorou. Você não devia ter misericórdia do seu conservo, como eu tive de você? Na parábola, o rei é nosso Pai Celeste. Nós somos o servo. Nossos irmãos e irmãs cristãos são os conservos. E o inimigo da nossa alma fica feliz em desempenhar o papel do torturador. Quando nós não perdoamos, aprisionamos outros nas cadeias de culpas e condenação e somos, em contrapartida, entregues aos torturadores para pagar o que sabemos que jamais conseguiremos. Creio que isso descreva uma espécie de inferno na Terra. Todos nós conhecemos pessoas atormentadas pelas mesmas coisas que se recusam a perdoar nos outros. Quando nos comportamos dessa maneira, acabamos fazendo o trabalho do inimigo por ele. Está na hora de removermos as correntes um dos outros. É muito comum a gente encontrar situações de falta de perdão e sabe de uma coisa, muitas vezes a gente nem sabe que aquele nosso comportamento se trata da falta de perdão. Sabe, queridos, eu tive uma experiência, não faz muito tempo atrás, por 22 anos, eu não sabia, não tinha a menor ideia de que aquele sentimento que estava dentro de mim era uma falta de perdão. Eu precisava perdoar uma pessoa que nem aqui na terra estava mais. Por muitas vezes nós somos levados a acreditar que nós não precisamos liberar perdão, ainda mais se a pessoa já não está mais aqui. Isso é um engano. Porque o sentimento, a falta de perdão está em você e você precisa se liberar disso. Eu tinha constantes sonhos. Eu ficava muito incomodada e todo esse tempo orando ao Senhor, pedindo para que Ele me revelasse do que se tratava. E por muito tempo a minha própria alma se enganou. Talvez eu estivesse sonhando com aquela pessoa porque eu estava com saudades ou porque faz parte mesmo sonhar com alguém por tanto tempo, uma pessoa que ficou na sua vida por um tempo. E eu comecei a orar, pedindo ao Senhor que me revelasse por que eu sonhava. E por várias vezes eu fiquei muito perdida, não sabia exatamente como orar, o que fazer.
E eu comecei a orar pela família, porque essa pessoa nem tá mais aqui, não fazia sentido orar pela pessoa, mas pela família. Então, eu comecei a orar pela família, enfim, por umas situações. E até que um dia que eu pedi para que o Senhor realmente, de fato, sondasse meu coração, porque eu não queria mais ter aqueles sonhos, e que Ele me revelasse se existia algum sentimento dentro de mim que eu não sabia. Então, um certo dia, o Senhor me fez lembrar de uma situação em especial. E eu orei, eu pedi perdão e eu nunca mais sonhei. Deus fala com cada um de nós de maneira diferente. Essa é a experiência que eu tive, não necessariamente possa ser o seu caso. Então, peça a Deus para que você tenha discernimento. Peça a Deus para te revelar. Amém? Se você tem um sonho como eu tive, ou se você pensa muito numa pessoa e vai dormir pensando e levanta pensando, peça para que o Espírito Santo de Deus te ajude a revelar. Tem uma frase de Augusto Cury que diz assim: perdoar alivia os sentimentos de culpa como as mágoas. O sentimento da culpa fere a emoção, a mágoa corrói a tranquilidade. Então peça ao Senhor para revelar a você quem você aprisionou com falta de perdão e nem mesmo você tem ideia de quem é. E ore. E olhe, escolha ser livre como você é livre hoje. Escolha liberar essa pessoa como você é livre em Jesus hoje. Amém? Eu sou forte quando perdoo como fui perdoada por Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.